O presente é a única realidade, a única existência, o único movimento que existe. Osho. A vida divide-se em 3 períodos: o que foi, o que está sendo, o que há de vir. Desses, o que estamos atravessando é breve. O que havemos de atravessar é duvidoso. O que já atravessamos é certo. Lúcio Anneu Sêneca, filósofo estoico. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus, capítulo 6, verso 27. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 37. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois, mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico produziu muito. Ele, então, refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores. E lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens em quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. E agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos ali um ano negociando e obtendo os bons lucros. E, no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de vapor que se vê por alguns instantes e depois logo se desfaz. Em vez de dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Interessante. Acabamos de ver a afirmativa contínua e constante que nos anuncia sobre a sensibilidade, a delicadeza, a fragilidade da vida humana. A transição, a transitoriedade, o pouco de espaço e de tempo que ocupamos. E o qual, na verdade, tudo o que temos é o hoje enquanto ele acontece. Vemos que, tanto em pensamentos seculares, externos, eu quero dizer que externo, a tradição da igreja, é compreendida que a raridade da vida é o que justamente traz o seu valor. Não podemos estar presos ao passado, nem tampouco sendo escravo da expectativa de algum futuro. Tanto pelos ensinamentos que a gente vê contido em Osho, em seus ensinamentos, no livro, quanto no estoicismo, Sêneca, quanto aos ensinamentos do mestre nazareno, Jesus, e de seu discípulo, seu apóstolo, Tiago. Devemos sempre estar atentos. Embora as Escrituras nos fale sempre de realidades eternas, ela sempre nos torna, antes da eternidade, hábeis a lidar com a transitoriedade.
e com o tempo presente enquanto ele acontece. Porque se não somos bons ao mínimo tempo do que se chama hoje, o que seríamos nós se fôssemos eternos? Vícios constantes, perca e desperdícios constantes? Essa é a pergunta. Quando o homem cai e fica vulnerável, né, aos desperdícios, à perdição e ao fracasso, é tirado do Éden a árvore da vida, né? Como eu posso dizer, é guardado no Éden a árvore da vida. E o homem é tirado o direito de comer da própria árvore da vida para que não viva eternamente. Pois uma vida baseada em desperdício não vale a pena ser vivida. E o único jeito de sermos fracassosamente desonestos com a vida é desprezarmos o hoje pelo amanhã ou pelo passado. Não nos permitirmos, né? Permitirmos viver um único tempo em que nos era oportuno viver. O resto, o futuro, é só uma projeção criada ou prenunciada por nossa expectativa conforme aquilo que realizamos hoje. Futuro, para se existir, até então, precisa do hoje. E para que a gente um dia seja liberto de um passado repetente, devemos investir no agora, para construirmos um novo passado, uma nova memória. Pois bem, eu passo a enfatizar de que o passado meramente é memória, e o futuro é mais um sonho do que uma realidade. E tudo que temos por realidade, por capacidade de mediação, de toque, tato e de transformação, de experimentação real, é o momento presente. E ai da alma que é escrava, que negocia o hoje pelo amanhã, ou hoje pelo passado. Ai da alma que é escrava dessas enfermidades, porque não conseguirá gozar nem tão pouco esta vida perene e passageira. Nem tão pouco gozará da transformação de uma vida que destilamos já em gozo, que tem sua ponta final na vida eterna. Porque o desperdício do dom do que se chama hoje é um vício pecaminoso que não nos faz estar coerente com a graça que é poder existir naquilo que a realidade divina nos projetou a ocupar e a nos movermos. Então estejamos atentos. A vida não vai acontecer no futuro. E o passado jaz morto e fechado em seus ciclos. Mas há uma ponte contínua entre o ontem e o amanhã, chamado presente. E que possamos nos questionar quais são a qualidade dos nossos dias. Quais são as qualidades dos nossos momentos. Somos intensos, estamos tateando bem o hoje como o hoje é. Ou estamos com o pé aqui e a mente ali? De onde vem a nossa sabedoria e o nosso desenvolvimento? Gosto de lembrar do ensinamento de Jesus quanto a um homem que, ao ver que produziu muitos bens, ele torna a trabalhar, como muito trabalhou, para com que seu celeiro fosse cheio e chegasse a esgotar em espaço. E ele trabalha ainda mais para construir mais celeiros ainda, para encher esses celeiros, para que ele possa se aposentar finalmente e ter tempo à vida. E quando ele finalmente vai dizer, tens em abundância, agora vamos aproveitar a vida, ele não chega a ver o dia do amanhã. É como um estudante entusiasmado em querer ser um médico, que passa horas da sua vida estudando e outras horas trabalhando para manter os estudos.
e perde a intensidade em abraçar a sua mãe, seu pai e seus irmãos. Perde a intensidade de, mais do que visar o destino, aproveitar o caminho cujo qual leva esse destino. Perde a intensidade e negocia sua alma com um amanhã incerto. E ao atravessar uma rua, tudo acaba ali. Um acidente de carro. E aquele sonho foi mais sonho do que realidade. Aquele sonho cujo qual ele se colocou a viver inteiramente, arduosamente, bebeu do cálice da sua alma até a última gota. E ele não teve vida para si mesmo, a não ser para a dedicação de um projeto futuro. E o moribundo não viveu nem o que sonhou e nem a vida que teve a oportunidade de viver. Eu gosto de me lembrar do que ensinava alguns contextos do cristianismo primitivo, né? Dado ao final do primeiro século, em que eles diziam assim: nunca negociarás a tua alma, nunca cederás, abrirás mão da tua alma. Porque a alma era a vitalicidade da carne no ser, o tempo de vida que há em ti. O desperdício, viver de forma desperdiciosa, de forma que a perdição seja um fundamento, é negociar o tempo e a qualidade da tua vida. Portanto, é negociar e ceder a tua alma. Perder a tua alma de ti mesmo. Lembro-me que num contexto justamente do mesmo tempo em que isso sucede, nas mesmas proximidades temporais, Jesus usa um termo muito parecido: do que adianta um homem ter o mundo inteiro em suas mãos se ele cede, se ele perde a dominação da própria alma, se ele não tem a vida para si mesmo, se ele vive em projetos em tentar dominar o mundo, mas passa a perder a si de si mesmo. É interessante notar essas coisas, porque a fé primitiva nunca, por mais que falasse da eternidade, nunca nos ensinou a negligenciar o que é, de fato, a sina dos filhos de Adão. O que chamamos de transição, transitoriedade da passagem da vida como ela é aqui na Terra. Jamais nos foi ensinado pelas expectativas de céu ou inferno esquecermos do valor que é abraçarmos o hoje como hoje deve ser abraçado. Jamais foi da intenção de Cristo com que negociamos, mano, por expectativas eternas, a intensidade com hoje. Perdermos a intensidade com hoje, perdão. Era justamente o oposto. Se consegue ser bom no transitório, no pouco, fica mais provável que no muito você venha valer a pena a se existir. Se você não aprende no agora, nessa vida, com a substância limitada, a ser o que precisa ser, o que você fará nos tempos eternos. Justamente a pregação do cristianismo é oposta a esse tiro no pé do que é sacrificar o hoje, a realidade, simplesmente pela expectativa. Mas é adequar a realidade pela própria expectativa e a expectativa pela própria realidade. Que a gente possa ser sábio nas nossas escolhas.
Eu digo, esse é um espaço do canal que a gente fala um pouco sobre a perspectiva secular e sobre as nuances das escrituras, concordâncias, basamentos, etc, etc. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, vamos usar da secularidade. Você devia sorrir mais, abraçar seus pais, dar a volta ao mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. E o que vier como consequência de tudo isso, você fará por merecer. Você terá feito por merecer. Cuidado, a alma transcorre entre os dedos. Cuidado. Ai de ti se pensas que o Evangelho não tem genuína sabedoria para lidarmos com nossa transição. Beije seus pais, ame seus irmãos, tanto na fé quanto os biológicos. Coma bem, durma bem, diga amém. E uma das coisas, querendo voltar só um pouco ao ensinamento que a gente disse aqui, quando Jesus fala, por mais que vocês se preocupem, podeis vocês acrescentar um só côvado à medida dos vossos dias, o curso dos vossos dias. Então essa pergunta de Cristo levanta uma ideia que a gente muitas vezes evita olhar para escondermos a nossa própria vergonha, da forma medíocre que viemos vivido, de certo modo, quando estamos pecando com a transitoriedade. Por mais que vocês desejem, queiram, ardam em gosto, como vocês poderão acrescentar uma medida ao curso dos dias de vocês aqui na Terra? E essa pergunta é para que a gente medite na resposta. Não temos controle sobre os dias que ocupamos em nossa mortalidade. E Jesus bota essa pergunta diante do nosso desejo em tentar nos garantir os nossos dias e a nossa longevidade pela força, pela providência aos nossos estômagos, aos nossos corpos, pela segurança. Quando a vida, ela, na sua mortalidade, comumente, nos é incontrolável. Mas alguma coisa que estamos perdendo foco, isso é que a pergunta de Jesus tem por objetivo nos salientar. Estamos perdendo foco por muito querer focar na quantidade dos nossos dias, no aumento da quantidade dos nossos dias aqui na Terra. Estamos perdendo a qualidade dos nossos dias enquanto aqui na Terra. E essa é a provocativa. Vocês são impotentes quanto aos passos de tempo que vocês podem ocupar aqui entre o nascer e o morrer. Mas quem vocês vencido? Aonde está o vosso foco? E a intenção de Jesus é genuinamente essa, porque ele vai falar sobre a preocupação com o amanhã. Ele vai falar um dia de cada vez. Seja intenso com o que lhe sucede hoje. Seja oportuno conforme a oportunidade do tempo que a vida lhe dá. O seguinte, o conseguinte momento. Enquanto ele ainda existe. Nosso temor, segundo para Jesus, vai refletir uma vez Marco Aurélio. Irá dizer, nosso temor às vezes não deve ser
o dia em que morreremos, o dia de nossa morte ou como vamos morrer. Mas sim, a nossa preocupação deve estar se algum dia poderemos viver genuinamente. Viver de verdade em qualidade. Chegaremos a viver. Provar a vida como ela é no tempo em que ela nos oferece. Não matar o hoje pelo amanhã ou pelo ontem. Passar a viver de verdade é atender a vida nas suas necessidades temporais. Tratar o agora como agora, o amanhã como ele é e o hoje e o ontem como ele foi. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão olhando muito para o fim da vida. Estão olhando muito na preocupação do destino, do caminho que é a vida. Que o destino final de todo mortal é a morte. Mas não estão pensando na qualidade do caminho enquanto ela acontece. Enquanto se trilha esse destino, esse caminho até lá. Vocês estão se preocupando em controlar o incontrolável, o que não cabe a vocês em poder. Dizem querer se preocupar com amanhã, mas o hoje transcorre por entre seus dedos. E vocês não se dignam ao momento que lhe passa diante dos olhos. Como podeis desejar o amanhã, se nem o hoje vocês têm corretamente com a dignação que merecem? E a Bíblia reflete muito isso. Fazei o bem incessantemente no tempo que se chama hoje.